Bom dia a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Talvez você já tenha ouvido essa expressão, espelho, espelho meu. Existe alguém mais bonito do que eu? Acho que todo mundo já ouviu essa expressão, ela vem de um filme, né? E nós, invariavelmente, dizemos isso ao olhar para um certo espelho. E não é por questão de beleza, mas é espelho, espelho meu. Será que existe alguém mais bem-sucedido do que eu? E aí você começa a rolar a página e vendo lá o feed de notícias, né, dos seus das pessoas que você está seguindo, né? E por que nós fazemos isso? Porque o ser humano, ele tenta buscar modelos para seguir. As redes sociais, elas perceberam isso, né? E estão aí fazendo esse trabalho, né, de modelagem, né? Nós precisamos disso e é interessante que a gente aprende através de modelos. As crianças aprendem assim, né? A criança, ela vê a professora lá reproduzindo no quadro a letra A, ela vai tentar reproduzir no caderno dela a letra A, né? E assim vai, e a gente vai reproduzindo os modelos que estão à nossa volta, né? E até aí tudo bem, mas qual que é a força que isso hoje nos impulsiona no nosso dia a dia? Quantas escolhas são tomadas mediante a uma olhada aí nas redes sociais? Porque o que nós vemos na rede social? Acho que isso que é um ponto importante aí. Nós vemos só a parte legal, né? Só a parte interessante ali que a pessoa quer mostrar, né? Quando ela está com aquele vestido que ela acha que é bem legal, ela está tirando uma foto. Quando ela está comendo aquela comida que parece bem bonita aos olhos, né? E aí ela registra, e assim vai indo, né? Uma foto da família, né, num momento bem especial, né? Se você abrir aí o meu Instagram, você vai ver algumas fotos aí, né? Mas e a história por trás da foto? E a história por trás do vídeo, né? Então, assim, a gente não pensa muito nisso quando a gente está olhando para a foto, né? O que é que está acontecendo realmente, né? Será que aquela imagem bonita foi o tempo todo assim? Não, pensa na última viagem que você fez. Você tirou algumas fotos, não tirou? A gente tira e registra, né? Isso posta nas redes sociais. Mas toda a viagem foi perfeita? Ou não? Não, né? Tem uns perrengues aí, né? Se você olhar a nossa última viagem de férias, né? Na volta, né, até por um atraso meu, né? Porque eu sou o mais criativo, né, de casa, né? Entre nós três, e os criativos aí acabam se perdendo no tempo, né? Noção de tempo e espaço, né? E por minha culpa quase que a gente perde o voo, né? E aí eu estava impaciente dentro do Uber, né? Mas isso não foi registrado, né? O que foi registrado foi só aquelas fotos bonitas lá na praia e tal, né? Às vezes a comida não foi tão boa num determinado dia, né? Teve um dia que a gente andou bastante, estava cansado, mas aí a foto ficou bonita, né? Aquele instante da foto ficou legal, sorrindo, né? E tal, né? E aí nós vivemos num mundo onde nós somos impulsionados por essas mensagens aí, né, das pessoas que nós seguimos, de que existe uma vida perfeita,
né? Criamos essa ilusão, né? Isso é algo meio que inconsciente, né? E aquela pessoa que você segue, que é bacana, né? Talvez até na vida profissional você siga alguém ali como um modelo, né? Você pense, né? Puxa, aquela pessoa é tão assim, como ela tem esses insights, como que fica tudo tão perfeito ali, né? No feed dela ali de fotos e tal, fica tudo tão harmonioso, né? Talvez essa pessoa pague para alguém fazer isso. Existe uma profissão, né, de organização disso tudo, né? Então existe todo um mercado por trás disso para que fique aparentemente perfeito ali, né? Mas essas pessoas, né, não vivem só de intensa felicidade, como nós vemos aí, né? Então isso é um fato que nós precisamos pensar muito bem. Por quê? Porque às vezes nós corremos o risco de nos comparar, né? Porque a gente é assim desde pequeno, né? E a gente começa a fazer a comparação. Puxa, aquele casal lá é perfeito. Nossa, olha que legal, né? Ele até filmou abrindo a porta do carro. Meu marido nunca abriu a porta do carro para mim, né? Nossa, ele é tão gentil. Nossa, ele mandou flores para ela, né? E aí tudo tão perfeito, né? O casal perfeito, né? Ou aquela família perfeita e tal. Mas e aí? E o por trás da foto? E o que aconteceu antes? O que aconteceu depois, ao longo do dia? Então, nós somos levados aí a ter essa falsa impressão de que a nossa vida é um pouco pior do que a que nós estamos seguindo ali, daquelas pessoas que nós estamos seguindo, né? Não, aquela pessoa assim tem uma vida ótima, uma vida boa, uma vida perfeita, né? Olha aqui, né? Aí você começa a se comparar, começa a comparar a pessoa que está do seu lado, né? Os filhos, né? Puxa, mas aquela família ali, nossa, os filhos são tão obedientes, olha que foto linda, que vídeo bacana. A gente não sabe como que chegou ali, né? Aquele ponto, né? E eu pedi para fazer essa leitura, né, de Eclesiastes 3, porque ela é uma fotografia da realidade nossa, né, sem o filtro, né? E reproduzindo agora novamente Eclesiastes 3, versículo 1 em diante, né? Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. E por aí vai. Então, nosso dia, ao longo das 24 horas, a gente passa por muitas situações aí. Nem todas elas são reproduzidas. E das demais pessoas, assim, ela vai escolher o que é melhor para postar lá. E o resto? Então, nós temos que pensar nisso. A nossa vida, por isso que eu coloquei aí, imperfeita, né? É interessante, sim, e os nossos modelos têm que ser os melhores possíveis. Eu não estou falando para você seguir a pessoa A, B ou C, né? E se espelhar nela, né? Então, quem que tem que ser o meu modelo e o seu modelo? Tem que ser situações reais, né? Vidas reais e autênticas. Abre lá comigo em Filipenses, no capítulo 4. No versículo 8, nós vemos uma instrução aí que o apóstolo Paulo ele deixa, né, para nós. Inicialmente foi aos filipenses e para nós hoje. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Então, assim, os nossos melhores modelos, os nossos, o nosso ideal de ser, ele está nas Escrituras. E nós temos que ser compelidos a estar
olhando para essa fonte aqui, para melhorar, né, como um modelo, né, para que eu seja o marido ideal, não aquele da rede social, eu preciso buscar aqui. Para que eu seja o pai ideal, onde que eu vou buscar? A fonte. É aqui. Então, eu e você precisamos disso na nossa vida. E nós estamos juntos nesse mesmo barco. Deus não nos colocou por um acaso aqui, hoje, nesse lugar. Então, nós temos exemplos também, fora os que estão aqui nas Escrituras. Jesus, o nosso maior exemplo, os discípulos, né, os apóstolos, mas nós temos pessoas aí reais hoje aqui ao nosso lado, que mesmo com as dificuldades, mesmo com os problemas, estão perseverando. São pessoas perfeitas? Dá uma olhadinha para o lado aí, você acha que essa pessoa que está do seu lado aí é perfeita ou não? Às vezes você sabe até, né, se você convive, né? Você, eu tenho uma listinha aqui, deixa eu pegar, Flávio. Ela não é perfeita por causa disso. Então, mas essa pessoa está buscando isso. Né, e o fato de estar aqui, né, de estar nesse momento, já é um indicativo bom, né, de perseverança, né? Então, o esforço está valendo a pena. Então, nessa busca da perfeição, que é o que acredito que todos nós queremos, isso, né, ninguém quer ser mediano, né? Não, o aluno, na minha época, as notas eram por letras, né? A, B, C, D, E, né? Ninguém quer tirar uma nota aí na sua vida ali. Todo mundo quer o melhor, né? Não, eu acredito que isso é unanimidade, né? Então, assim, mesmo com as nossas dificuldades, com o que nós já enfrentamos, o que nós já passamos, né, às vezes com as escolhas que fizemos, as consequências disso, nós estamos aqui, né? Então, isso é o que vale, né, para estar olhando para o lado e vendo, né? Então, assim, são pessoas admiráveis nesse sentido, e não o que está aqui na rede social. Eu não estou falando para você abandonar isso, né? Mas não viva nessa utopia, né, de que aqui tudo deve estar perfeito. E essa geração que está vindo agora, mais tecnológica, está mais presa nisso. Né? Então nós precisamos deixar um pouco as coisas, né, offline, né, e ver a vida no offline, que é a vida real. Essa é a vida real. Então, nós erramos, nós sacudimos a poeira, nós seguimos em frente. Então, assim, não é vergonha nenhuma cair, fracassar, falhar. Se você está tentando fazer o correto, indo na direção certa, buscando na fonte correta, você reergue. Deus vai te dar esse suporte, Ele está ao nosso lado. Né? Então não tenha uma dificuldade em que Deus não possa intervir. Não tem uma situação em que Deus não possa agir. Às vezes não como nós queremos, mas Ele age. É só você olhar para trás e ver o quanto Deus já agiu na sua vida. Isso é algo que nós precisamos nos atentar. Então, assim, quando o apóstolo Paulo escreveu esse trecho, voltando lá para o capítulo 3, ele fala muito, né, uma carta sobre alegria, né? Lá no capítulo 3, versículo 1, ele fala: finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. E aí ele vem falando, né, cuidado com os cães, cuidado com os que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne.
embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que precede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que eu e você, mesmo que imperfeitos, nós possamos ter essa visão de seguir em frente, de sacudir a poeira, de avançar, porque Deus é quem aperfeiçoa, Deus é que age em nossa vida, Deus é que nos vai direcionar aí nesse caminho da perfeição, que é um caminho, é uma jornada, né? É um passo de cada vez, né? Caí, fracassei, dou um passo adiante, na direção do Senhor, eu levanto, eu prossigo, e aí sim, nós vamos estar buscando no Senhor, e nesses modelos que nós temos, uma vida real e aperfeiçoada, e a nossa jornada vai ser rumo aos céus. Que o Senhor nos abençoe.